Então, para finalizar, nós vamos ver o exemplo do algoritmo Branch and Bound, vamos executá-lo, né, para um exemplo. É o mesmo exemplo que a gente tinha visto anteriormente, onde nós temos que maximizar z, que é 5x1 mais 4x2, sujeito a essas restrições, com x1 e x2 maior ou igual a zero, sendo ambos inteiros. Então, nós temos aqui a curva, né? Na verdade, o gráfico aqui que mostra as retas e a região de viabilidade, onde cada pontinho aqui dentro vai representar um ponto viável que eventualmente pode ser um ponto ótimo. Então, aqui nós temos a região viável do PLI representando só os pontos da grade. Agora, a região viável do PL1, e o que vai ser o PL1? É o PLI relaxado. Esse vamos chamar de PL1. Depois a gente vai desmembrar em árvore, em galhos da árvore, né, em ramos da árvore, de forma a separar o PL1 em um PL2 mais um PL3. E vai sempre fazer essa derivação, sempre que necessário, até ser encontrada a solução final. Então, o primeiro nível lá vai ser o PL1, tá? Que no caso vai ser a área sombreada. Qual é o ótimo aqui dessa área sombreada? É um ponto aqui que ele não é um ponto inteiro, tá? E aqui o x1 vale 3,75, o x2 vale 1,5. E aí o z está dando 23,75. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer primeiramente, executando o algoritmo? Seleciona-se uma variável que tem valor contínuo. Então, vamos escolher a x1, apesar de que poderíamos escolher a x2, que também tem valor contínuo, que é 1,5. Vamos escolher x1. A região, agora veja só, qual é o limite inferior do 3,75? É 3. Qual o limite superior? É 4. Então, essa região entre 3 e 4, excluindo 3 e 4, ela não tem nenhum valor inteiro de x1, concorda? Aqui está excluindo o 3, excluindo o 4. Então, nenhum valor inteiro de x1 existe ali, por isso pode ser eliminada. Essa área ela não é promissora. E por esse motivo, o que o algoritmo está fazendo é só descartando essa região e avaliando as duas opções. Quando o x1 for menor ou igual a 3 e quando o x1 for maior ou igual a 4, ou seja, ou está antes aqui, né, ou está depois do 4, podendo ser o 3, podendo ser o 4. A região do PL2, então, fica sendo a região do PL1 com uma restrição adicional. A restrição adicional é que o x1 tem que ser menor ou igual a 3. Assim como a região do PL3 é a região do PL1 mais o x1 maior ou igual a 4, uma restrição adicional. Ou seja, quem estava ali no meio saiu fora. Eu separei o problema PL1 em dois problemas com uma restrição adicional a cada vez que ele for separado. Se for descendo o nível, vão acontecendo mais derivações e separações, né, divisões do problema, para que depois o resultado possa ser composto. Aqui nós temos uma ilustração daquilo que a gente está deixando de fora, ou seja, o que aconteceu é o Branch and Bound ele separou a partir de uma dada variável que era uma variável discreta, ele separou a parte discreta da parte contínua, deixou a discreta aqui no meio, que não vai ter resultado nenhum, e separou no problema da direita e no problema da esquerda. E aí agora ele tem que resolver esse problema separadamente, e no final aquele que tiver o melhor resultado é o que ganha. Pensando que o melhor resultado poderia eventualmente estar na PL2, que está desse lado, ou na PL3, que está aqui. Né? Esse aqui seria a própria PL1 com essa separação de um lado a PL2, do outro lado a PL3. Aqui nós temos um exemplo. Então, o que acontece? Ó? No PL1, para a gente resolver, na verdade, o PL1, né, ele é o relaxado total, aquele que a gente não tem restrição nenhuma de serem variáveis discretas. Então, nós temos aqui o x1 sendo uma variável contínua, o x2 também. Se uma delas já fosse contínua, a gente já poderia fazer o algoritmo e separá-la e tentar achar o valor inteiro dela, né, o valor inteiro ótimo ali da solução. E aí o z aqui está dando 23,75. Então a gente escolhe uma dessas variáveis. Vamos escolher a x, no caso foi escolhida a x1. Tá? E aí a x1 eu tenho duas opções para ela.
ela vai ser menor ou igual a 3 ou ela vai ser maior ou igual a 4. Não é? Eu não tirei todo mundo que estava ali entre 3 e 4, excluindo 3 e 4, eu separei, então, a PL1 na PL2 mais na PL3. Então, aqui está a PL2. A PL2, o x1 é menor ou igual a 3. Então, eu vou pegar o limite superior desse x1, é 3. Eu vou pegar esse valor 3 e vou assumir o x1 como sendo esse valor. E aí vou jogar esse valor lá nas restrições. Então, se eu jogar 3 aqui para x1, o x2 vai valer quanto? Se colocar aqui também igual, né? Colocando um igual, o x2 passaria a valer, no caso, 5 menos... Qual foi o valor? Eu perdi aqui. Se eu colocar o valor 3 para x1, o valor de x2 vai ser 5 menos 3, que é 2. Agora, se eu jogar aqui embaixo, ele vai ter um valor maior do que 2. Então, eu vou ter que pegar o menor de todos, porque se ele tiver um valor maior do que 2, aliás, o que vai acontecer? Essa condição aqui não vai ser satisfeita. Então, tem que escolher sempre a menor de todas, como eu tenho aqui, no caso, restrições de menor ou igual. Então, lembrando que esse é um problema de maximização, então essas condições, né, normalmente são de menor ou igual. É o que faz sentido quando o problema é de maximização. E quando o problema for de minimização, aqui seria de maior ou igual. E aí muda também um pouco a forma do algoritmo operar. Então veja que o x2, se o x1 valer 1, ele vai necessariamente valer 2. Tá? E aqui ele teria um outro valor, mas maior do que 2, eu tenho que pegar o menor deles. Então, aqui, ó, nessa ramificação, o que a gente está vendo é que se o x1 for igual a 3, o x2 vai ter que ser igual a 2. E quando eu jogo esse x1 igual a 3 e esse x2 igual a 2 lá na função z, eu tenho o valor 23, que é 5x1 mais 4x2. Então, 5 vezes 3, 15, mais 2 vezes 4, 4 vezes 2, que é 8. Então, 15 mais 8 deu os 23. Agora, veja só, o 23 é o melhor valor que eu posso ter, porque a minha PL1, ou seja, a PL relaxada, ela já era 23, alguma coisa. Se ela era 23, alguma coisa, o melhor que eu poderia alcançar dessa PLI aqui seria 23, e ele foi encontrado. De certa forma, a gente já poderia chegar nesse ponto e já encontrar os valores de x1 igual a 3, x2 igual a 2, z igual a 23 e já falar que ele é ótimo. Mas por causa dessa sorte que nós demos de logo no valor inferior, logo o primeiro valor inferior ao z, que eu tinha encontrado na PL relaxada, logo o valor inferior, que era o 23, foi encontrado rapidamente. Então ele era um limite superior e ele era ótimo. Né? Ele virou um limite inferior, aliás, né? Porque como o problema é de maximização, eu estou atrás de limites inferiores. Se fosse problema de minimização, eu estava buscando limites superiores. Então aqui são limites inferiores. E por sorte, ele é o ótimo. Mas vamos continuar a análise. Vamos supor que a gente está simplesmente buscando todas as soluções possíveis. E as soluções possíveis eu teria que analisar a PL3 também. E quando eu vou analisar a PL3, o que acontece? O PL3 é a condição onde o x1 é maior ou igual a 4. Logo, eu vou considerar o x1 igual a 4. Para considerar o x1 igual a 4, quando a gente vai jogar os valores, o valor de x1 igual a 4 aqui para encontrar o x2, na primeira restrição eu vou encontrar o x2 igual a 1, porque 5 menos o 4 que vai passar para o lado de lá vai dar 1. Mas quando eu jogar aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu jogar aqui o x1 igual a 4, ele vai dar 40, vai passar para o lado de lá 45 menos 40, vai dar 5. E aí dividido por 6, o x2 vai dar 5 sextos. Esses 5 sextos são exatamente, aliás, é exatamente esse valor 0,83. Então esse foi o x2 encontrado. Ou seja, para o x1 igual a 4, eu encontro o meu x2. Se ele for inteiro, eu cheguei numa solução inteira, que pode não ser ótima e que pode, eventualmente, não respeitar alguma restrição. Se não respeitar, a gente vai ter que descartar, se não houver aquela possibilidade. A gente vai ver um caso daqui a pouco. Mas nesse ponto, o que a gente poderia fazer? A gente já tinha concluído que esse aqui é o ótimo, a PL2 é o ótimo, é a solução da nossa PLI,
Mas a gente também pode desmembrar a PL3. Agora nós desmembraríamos a x2, porque é ela que é uma variável real. Ela que é uma variável contínua, que não é uma variável discreta. E claro, nós acabamos de fazer para x1 maior ou igual a 4. Então essa restrição vai continuar acontecendo. Quando nós desmembrarmos a PL3 numa PL4 mais uma PL5, a restrição de x1 ter que ser maior ou igual a 4 vai continuar. Ela tem que continuar. Então é isso que vai acontecer aqui. Tá? Apesar de não ser necessário, nós vamos desenvolver aqui, ó, a partir da PL3, foi desenvolvida a PL4, a PL5, e a PL4, qual é a condição? É a condição onde o x2 é menor do que zero. Então, para o x2 ser menor do que zero, primeira, o que eu tenho de informação, então x2 é igual a zero, eu vou jogar lá nas fórmulas das restrições, não é? x2 igual a zero, e eu vou achar valores para x1, para um valor aqui em cima, outro valor aqui embaixo, e eu vou ter que usar o menor deles. O valor encontrado, o menor valor encontrado, nesse caso, foi aqui o valor 4,5 para o x1, tá? Foi o menor valor encontrado, e esse valor respeita as restrições anteriores que já haviam sido impostas. Então, quando eu cheguei aqui na PL4, eu não posso esquecer da restrição lá de cima, que foi de x1 maior ou igual a 4. Então, ele me deu um x1 maior ou igual a 4? Sim, ele me deu um x1 maior ou igual a 4, 4,5 nesse caso, para o x2 igual a zero que eu tinha aqui anteriormente, tá vendo? E para essa combinação de valores, para x1 e x2, o z é igual a 22,5. Bem, aconteceu de ter, então, uma situação válida, mas com uma variável x1, no caso, que foi uma variável contínua. Então, eu teria que desmembrar, e aí desmembraria. Nesse caso, ó, limite inferior do x1 é o 4. Então, agora eu vou fazer o x1 igual a 4. Ah, se o x1 for igual a 4, qual vai ser o valor de x2? Jogando lá nas restrições. Vai ser 0. E qual vai ser o z? Vai ser 20. Ah, é um limite inferior válido. Por que é um limite inferior válido? Porque o x1 é inteiro, o x2 é inteiro, e está respeitando todas as restrições. Ó, o x1 igual a 4. Ó, eu tinha a restrição de ser maior ou igual a 4 aqui, ser menor ou igual a 4 aqui. Sim, igual a 4 é menor ou igual a 4 e é maior ou igual a 4. Está respeitando também a outra restrição. Ó, do x2 tem que ser menor ou igual a 0, tá vendo? Ele apareceu aqui, está respeitando, ele é igual a 0. Então, é uma solução válida, porém não é ótima, porque nós já tínhamos encontrado aqui em cima o 23 como ótimo. Tá? Então, ela foi listada como uma solução, mas não uma solução ótima. Viável, porém não ótima. Agora, finalmente, vamos ver o que acontece aqui, ó, quando a gente deriva o lado direito da PL3. Ao derivar o lado direito da PL3, o x2 tem que ser maior ou igual a 1. Quando eu faço x2 igual a 1, que é o limite inferior dele, e eu jogo, então, aqui nas equações das restrições, se eu fazer o x2 igual a 1, o x1 aqui ó, já fica valendo 4. Mas se eu fizer esse cara igual a 1, eu vou ter um valor que seria um valor que não vai respeitar as condições necessárias, que é do x1 maior ou igual a 4. Eu acabo encontrando ali um valor menor do que 4. Se eu encontro um valor menor do que 4 ao fazer o x1 igual a 1 aqui, olha, significa que eu não respeito aquela restrição. Então, eu não tenho nenhuma solução viável para essa combinação de valor com o x1 valendo 4. Se o x1 for para valer 4, na verdade não, para o x2, eu fazer o x2 igual a 1, que é o seu limite, ali, no caso, inferior de todos os x2 possíveis seria maior do que 1, né? Então a gente está falando do limite inferior dele, e esse limite inferior é que não respeita para a variável x1 a restrição de ser maior ou igual a 4, sabe? Porque ele vai lá na conta acabar dando um valor menor, né? Na verdade, esse valor vai dar 3,9, tá? Por quê? Como é que ele vai fazer? 6 vezes 1, 6. Ele vai fazer o 6 passar para o lado de lá, 45 menos 6 vai dar 39. E o x1, então, vai ser 39 dividido por 10, que é 3,9. 3,9 não é maior ou igual a 4, como precisava ser. Porque quando ele ramifica aqui, ele não vai deixar de respeitar as ramificações superiores. Não é? Então, se aqui era maior ou igual a 1,
Tá, não posso esquecer que isso veio da PL3, que já tinha uma restrição, que é de ser x1 maior ou igual a 4. Então, se aqui eu encontro valores que não respeitam, não são valores válidos. Isso não representa uma solução viável. Então, aqui, a partir da PL5, não tem nenhuma solução viável. Isso vai acontecer depois com a PL7 também. Então, observe o seguinte, é possível fazer todas as ramificações até se chegar nas soluções inteiras viáveis, escolher a melhor delas, ou seja, a que der o z maior, se for um problema de maximização, ou um z menor, se for um problema de minimização, escolher a maior depois de ter feito todas, mas é possível eliminar algumas no meio do caminho. É possível acontecer uma situação como essa aqui, onde a primeira que a gente deriva, a gente vai ver que ela é logo o limite inferior da PL irrestrita, né? Da PL relaxada. Então, ela já é a ótima, tá? E já poderíamos concluir e nem precisar fazer o lado de cá. Aqui a gente fez para que a gente praticasse, né, essa derivação. Deriva aqui o x maior ou igual a 4, ou seja, é uma restrição que é adicionada. Depois aqui uma restrição que o x2 é menor ou igual a 0. Depois que o x1 é menor ou igual a 4, mas essa restrição aqui de cima não é perdida. O x1 também tem que ser maior ou igual a 4. E essa solução aqui é válida porque o x1 é exatamente igual a 4. Porque ele puxa o valor 4 na hora que ele ramifica aqui. Mas sem desrespeitar lá em cima, que é maior ou igual a 4. Né? Igual a 4 é maior ou igual a 4. Igual a 4 é menor ou igual a 4. Então, respeita as condições todas e respeita essa daqui também do x2, que tem que ser menor ou igual a 0. x2 foi igual a 0, 0 é menor ou igual a 0. Respeita, então é uma solução viável. No entanto, não é a solução ótima. A solução ótima foi essa daqui de cima, a PL2. Então, essa foi a nossa aula sobre programação linear inteira.